Bom dia, pessoal. Vamos fazer aqui o exemplo. O exemplo diz o seguinte: ar entra numa câmara de secagem, num secador de bandejas, a temperatura de 210 Fahrenheit, depois de ser aquecido desde a temperatura ambiente, de 70, quando apresenta uma umidade relativa de 50%. Se o ar à saída da câmara de secagem tem 80% de umidade percentual, em consequência de um processo de saturação adiabática no interior do secador, qual a temperatura e a umidade absoluta do gás no efluente, na saída? Então vamos lá. O processo nada mais é do que um processo de secagem em que a pessoa está pegando, o engenheiro está pegando o ar, aquecendo esse ar de 70 Fahrenheit até 210, então é um simples aquecimento. Depois ele pega esse ar a 210 e passa num processo de secagem, e a gente vai ver no capítulo 2 que o processo de secagem ele acontece seguindo a linha de saturação adiabática na maioria do seu processo. Então é um simples processo de secagem e ele quer saber aqui no final qual que é a umidade absoluta e qual que é a temperatura de saída desse ar. Obviamente, a temperatura de saída do ar tem que ser menor que 210, pois parte do calor desse ar está sendo utilizado no processo de secagem. Ele nos deu aqui uma umidade relativa de entrada e uma umidade percentual de saída. Nós vamos fazer esse exercício utilizando a carta psicrométrica do McCabe, aquela que a gente está acostumado a utilizar, em que nós temos aqui a temperatura de bulbo seco em função da umidade absoluta, e essas linhas arqueadas são as umidades percentuais. Como ele deu para a gente aqui uma umidade relativa, nós vamos ter que converter isso para fazer o exercício. Então, o que eu proponho para vocês para a resolução desse exercício? Eu falei para vocês que a gente pode acompanhar o processo todo aqui do ar, de aquecimento, resfriamento, secagem, dentro da carta psicrométrica. Então, nós vamos fazer o seguinte: qual que é o intuito do exercício? O intuito seria a gente descobrir aqui na carta psicrométrica qual que é o ponto inicial do nosso ar de secagem. Depois nós vamos movimentar horizontalmente para a direita, demonstrando um processo de aquecimento puramente, E depois nós vamos seguir as linhas de saturação adiabática para simbolizar um processo de resfriamento juntamente com o aumento da umidade. Então o processo é isso, pessoal. Ele vai entrar 70 com 50% de umidade relativa. Ele vai simplesmente aquecer, a quantidade de água no interior vai ser a mesma. Então eu vou descobrir o ponto inicial, fazer um aquecimento até 210 graus Fahrenheit. Depois ele vai entrar no secador. O processo de secagem de materiais, por exemplo, secagem de grãos, alimentos, etc., ele acontece da seguinte maneira: o ar ele vai ceder calor para o material, logo o ar vai resfriar, e aí esse calor vai fazer com que a água que está no material se vaporize e aconteça o processo de secagem do material. Só que essa umidade que estava no material vai para o ar de secagem. Então o ar ele vai sair mais frio e mais úmido porque ele pegou essa umidade do material que eu estou secando. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui é a gente converter então essa umidade relativa em umidade percentual para a gente encontrar onde a gente está no nosso ponto inicial na carta psicrométrica. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui, vamos supor que aqui é o ponto 1, tá? E aqui é o ponto 2. E aí eu vou chamar aqui então, que agora a gente vai calcular cálculo da umidade ou umidade percentual. Vamos calcular a umidade percentual que fica melhor. Cálculo da umidade percentual no ponto 1. Porque com umidade percentual e temperatura de bulbo seco eu encontro, na minha carta psicrométrica o local que eu estou inicialmente. Isso aqui é bem tranquilo, A gente já aprendeu a converter umidade relativa em umidade percentual. Primeiro nós temos que olhar, lá na carta psicrométrica, qual que é a umidade de saturação desse material, que está a 70 graus Fahrenheit. Então a gente vai pegar aqui na carta psicrométrica, vai encontrar 70 graus e vamos encontrar aonde esse 70 graus, subindo verticalmente, encontra com a umidade aqui de 100%. Então é nesse ponto aqui. Nesse ponto, se eu observar desse ponto aqui
esse eixo eu vou obter a minha umidade de saturação, certo? Então é como se a 70 graus na umidade percentual de 100% fosse a minha umidade de saturação. Então nesse ponto aqui, mais ou menos, a gente vê que está entre 0,01 e 0,02. Vou chutar aqui mais ou menos 0,016. Então essa umidade que a gente tem aqui é de 0,016. Beleza. Agora eu tenho uma fórmula lá da umidade de saturação. Nós já vimos. MAPAS, MB. Aqui ele não está falando no nosso sistema, mas como é um processo de secagem, um processo de aquecimento, normalmente eles acontecem à pressão atmosférica local. Vamos supor aqui que ele está, então, a 1 atm, tá? Então vai ser 1 menos PAS. A gente já sabe que a umidade de saturação é 0,016. Fazendo essa conta, a gente chega num PAS de 0,025 atm. Beleza? Então já tem o valor de PAS. Com o valor de PAS, eu sei que a fórmula de umidade relativa é PA sobre PAS. Ele me deu que está com 50% de umidade relativa. Então eu já vou colocar direto os valores. A minha pressão parcial vai dar 0,0125 atm. Beleza, agora com a pressão parcial, a gente acha a umidade absoluta. Opa, desculpa. Aqui o intuito nosso é encontrar a umidade de saturação. Então ela fica em evidência. Beleza. O resultado disso aqui vai ser 0,077. Como a gente está numa região aqui da carta psicométrica com as linhas muito juntas, longe aqui do eixo, esse valor de 0,0077 vai ser muito difícil da gente ler, né? Mas se a gente converter para a umidade percentual, a gente consegue ler facilmente onde a gente está nessa carta. Então, eu vou fazer o seguinte, vou transformar aqui agora. Então, essa daqui vai ser minha umidade absoluta. Eu vou encontrar a umidade percentual. Nada mais é do que a umidade absoluta sobre a umidade absoluta de saturação. A gente já encontrou pela carta psicométrica que a umidade absoluta de saturação 0,016. Isso vai dar para a gente um valor de umidade percentual de aproximadamente 48%. Olha a diferença. Ele falou 50% de umidade relativa, 48% de umidade percentual. Se a gente vier aqui na carta psicométrica agora, a gente consegue encontrar qual que é o ponto inicial que a gente partiu. Ele falou que estava a 70 Fahrenheit e eu descobri que está a 48% de umidade percentual. Então, é essa linha aqui. Vou pegar aqui, quando ela interceder aqui com 70, pegar um pouco abaixo, porque é 48, né? Então, mais ou menos a gente está nesse ponto. Ok? Beleza, então esse aqui é o ponto inicial. O que ele falou que acontece depois do ponto inicial? Ele falou que tem um aquecimento do ar de 70 para 210 Fahrenheit. Esse aquecedor ele vai simplesmente aumentar a temperatura. Não vai aumentar a umidade nem diminuir a umidade do meu processo. Então eu vou pegar simplesmente, né, a linha de 210 Fahrenheit é essa. Eu vou simplesmente traçar uma linha horizontal do meu ponto inicial até 210. Até esse ponto aqui. Então, depois, no segundo ponto, ou seja, depois do aquecedor, na minha carta psicométrica eu estou situado nesse ponto.
E aí ele fala que tem um resfriamento adiabático dentro do secador até chegar a 80% de umidade percentual. O que eu faço então? Vai ser um resfriamento, logo vai ser uma diminuição de temperatura, só que não vai ser uma simples diminuição de temperatura, porque esse material vai ganhar umidade ali no processo de secagem do material sólido. Então ele vai ter a diminuição da temperatura com o aumento da umidade seguindo a linha de bulbo úmido ou a linha de saturação adiabática. Se a gente olhar nesse ponto aqui, a linha que passa por aqui é basicamente a linha aqui de 95, né, 96. A gente traça uma linha paralela a ela. Então, durante o processo de secagem, ele vai sair de 210, vai diminuindo a temperatura, aumentando a umidade até chegar na umidade percentual de 80%. Até chegar nesse ponto aqui. Ok? Se a gente olha nesse ponto aqui, que é umidade percentual de 80%, ele vai estar situado em uma temperatura aqui de aproximadamente aí 101, 102 graus Fahrenheit. Então a gente já descobre aqui que a temperatura no ponto 2 vai ser 102 Fahrenheit, certo? E que a minha umidade, se a gente for olhar aqui, vai ser aqui aproximadamente 0,037. Ok? Então essa aqui é a minha resposta final do exercício, em que eu tenho aqui, depois do processo de secagem, eu estou situado nesse ponto, encontrei a temperatura de bulbo seco e encontrei a minha umidade absoluta. Se te perguntasse qual que seria a temperatura de bulbo úmido na saída do secador, seria 96, por exemplo, 96 graus Celsius, graus Fahrenheit, que é a mesma temperatura de bulbo úmido na entrada do secador, porque a gente seguiu a linha de saturação adiabática, certo? Então, no processo de secagem, a temperatura de bulbo úmido na entrada e na saída do secador, ela é constante. Ok? Mas no exercício não pediu, mas se pedisse, a temperatura de bulbo úmido seria 96 Fahrenheit.